Mas agora, me prendendo ao que de fato venho aqui dividir com vocês, é a respeito dos direitos da diversidade sexual e de gênero no direito de família. Quais de fato são esses aspectos relevantes que nós vamos tratar a partir de agora? Primeiro, a tutela jurídica da sexualidade humana. E vivemos durante um bom tempo, que foi falado inclusive pelo nosso professor na sua palestra, de que tivemos de fato uma grande dificuldade e ainda temos de lidar com o novo, com o diferente, porque é aquilo que socialmente, culturalmente, nós não estamos habituados, ou que de fato não fomos acostumados a ter um olhar diferenciado. Então nós temos nosso histórico de desigualdade, e esse histórico binário, heterossexual, envolvendo, sim, nessa perspectiva do gênero feminino, masculino, e como consequência, uma relação heteroafetiva. Mas essa perspectiva, ela vem mudando, sim, até porque esse padrão de comportamento sexual, socialmente imposto, se a gente fizer um pouquinho uma analogia, e aí eu lembro aqui Machado de Assis, no livro Alienista, ele tem uma frase brilhante que diz o seguinte: a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades, fora daí, insânia, 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 a respeito do comportamento psicológico adequado. E esse comportamento psicológico adequado, será que nessa perspectiva do comportamento sexual adequado, tido como normal, aspas, nós não podemos colocar ali nessa perspectiva insânia, 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 só insânia? Nós não tivemos e ainda temos algumas perspectivas relacionadas ao que seria ilícito, ilícito e só ilícito. Esse comportamento sexual, falando, aprovado pela sociedade, beirou para nós, o ordenamento jurídico, muitas vezes uma ilicitude, e que beirava, de certa forma, a insânia exatamente porque aquilo que não está no nosso padrão cultural e social aprovado é automaticamente reprovado, tanto por nós quanto por todos os outros que convivemos entre nós. E aqui eu trouxe duas jurisprudências que mostram, de fato, essas desigualdades de pensamento que nós vivíamos. A primeira, eu quero só falar para vocês essa parte sublinhada, que vejam só, a anulação de um casamento, exatamente porque foi comprovada plenamente a qualidade de estado de saúde e de anormalidade ou transtorno de personalidade, por ser o requerido um uranista, evidenciado o conhecimento desorado de tal situação, a consequência necessária e a insuportabilidade da vida em comum dentro de contextos pessoais. Vejam só, no ano de 82, muitos aqui eram nascidos, vivemos isso, nessa perspectiva da anulação do casamento, exatamente por um erro essencial com relação à pessoa, do cônjuge, porque vivia uma relação e se descobriu durante o casamento gostar de uma pessoa do seu mesmo sexo. Outro exemplo aqui também de erro essencial, que foi demonstrar a má fama do réu. A má fama do réu, inclusive, vejam só, pela prática homossexual. Esse julgado já é de 85. Então estamos falando de duas decisões anteriores à Constituição Federal e que os casamentos eram de fato anulados exatamente pela questão do erro essencial com relação à pessoa. E aqui, já na década de 1970, nós tivemos no Brasil a primeira cirurgia de mudança de sexo. E vejam só que interessante o que aconteceu aqui. A Valdirene Nogueira, que hoje ainda é viva, com 72 anos de idade, mora no interior de São Paulo, fez a cirurgia em 71 com o Dr. Roberto Farina. E a cirurgia foi tranquila, foi ótima, de fato, ela coloca no depoimento dela que ela somente afirmou o que ela sempre foi. Mas vejam só o que aconteceu. O Ministério Público denunciou o médico cirurgião plástico exatamente por lesão corporal gravíssima. Na primeira instância, ele foi condenado a 2 anos de reclusão
e sendo modificada a decisão, exatamente porque o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o médico, nessa perspectiva de dar vida a quem estava vivo sem ser, na verdade, como se sentia ser e gostaria de ser. E peguei um trecho brilhante para a gente continuar acompanhando o quanto nós estamos evoluindo. Não há e nem pode haver com essas operações qualquer mudança de sexo. O que consegue é a criação de eunucos estilizados para melhor aprazimento de suas lastimáveis perversões sexuais e também dos devassos que deles se satisfazem. Tais indivíduos, portanto, não são transformados em mulheres, em si, em verdadeiros monstros. Percebam, nós estamos falando de década de 70, bem pertinho, e aqui eu quero dividir com vocês, não muito longe, mas logo quando eu me formei, em 2005, eu tive a grande alegria de poder propor entrar com uma ação de reconhecimento e de solução de união estável afetiva entre dois homens, lá no Ceará. Entrei com a ação entendendo que se tratava de fato de família em 2005 e o juiz da vara de família se julgou incompetente, remeteu para a vara civil, que também se julgou incompetente, e conflito de competência, o TJ do Ceará decidiu que a competência era vara civil. Até aí, tudo bem, dentro do que nós achamos de normalidade, uma perspectiva jurídica de um poder judiciário que ainda não está acostumado com as mudanças dos seres humanos. Mas na época, eu era recém-formada e preciso confessar para vocês aqui um grande segredo. Tenham medo de recém-formados. Porque recém-formados, quando vão para a audiência, e aquela era a minha primeira audiência de instrução, em que nós colheríamos ali o depoimento das partes, as testemunhas, para reconhecer que de fato ali existia uma relação amorosa, uma união verdadeira entre aquelas pessoas, logo de pronto, embora na vara civil, eu requeri o segredo de justiça, que foi prontamente indeferido pelo juiz. Para meu nervosismo de recém-formado, eu digo que a gente tem que ter medo e brincando do recém-formado, porque eu, na época que era recém-formado, era capaz de me jogar de um avião sem paraquedas, exatamente porque ali defendia o meu cliente de uma forma muito mais apaixonada que nós recém-formados tínhamos naquela época. E nessa perspectiva, fizemos as perguntas e o juiz, todas as perguntas que eu pedia que fossem requeridas, que fossem feitas, ele falava para mim, não vou perguntar. Eu falei, mas excelência, eu preciso verificar com a instrução de que de fato existe uma relação. Não acho pertinente. A primeira pergunta, a segunda, a terceira. Na terceira pergunta ele olhou para mim, doutora, já irritado, muito irritado. Doutora, nós não estamos aqui para discutir a anomalia das partes. 2005, meus amigos. E vejam só, a minha grande felicidade, porque naquele dia o juiz indeferiu o segredo de justiça, e 15 acadêmicos de direito estavam assistindo à audiência. E eu pedi para ele, por favor, poxa aí no termo que o senhor interferiu todas as minhas perguntas e que ainda se tratou das partes de uma forma não condizente com a realidade, estamos aqui falando de anomalia, muito obrigada, das partes. Ele falou, não vou fazer isso não. Aí eu falei, estou requerendo, naquela época o celular não gravava como nós temos no dia de hoje. E eu nervosa, recém-formada, como disse para vocês, ainda não tinha a visibilidade dos remedinhos sublinguais para ficar tranquila, era somente na gotinha de floral de bar, que já não era mais gotinha, eu estava engolindo, bebendo floral de bar loucamente. Olhei para o estagiário e falei, Rafael, vá lá fora, empoderada, vá lá fora, ligue para o SOS OAB e diga a eles que tem uma advogada aqui, que não está tendo respeitado as prerrogativas enquanto profissional. Silêncio na audiência, entra a equipe de advogados, 3 advogadas, perguntando quem é advogado, quem é a doutora Melissa Veiga que não está aqui, que está aqui tendo as prerrogativas que não estão sendo cumpridas. Eu era a única mulher da sala, Aí eu levantei o dedo, eu aqui.
os advogados da OAB entraram e prestaram aqueles socorros iniciais, e o juiz falou assim: em nenhum momento eu proferi essa frase. E aí, meus amigos, se é pra gente ter medo de recém-formado, de acadêmico de direito, então, nossa, os 15, excelência, o senhor falou sim, vai mentir na nossa frente? E a partir dessa percepção, nós não estamos falando em 1970, nós não estamos falando em 1982, nós estamos falando em 2005, meus amigos. E nessa perspectiva, agora em 2018, nós nos deparamos com o absurdo do promotor de justiça de Santa Catarina, vejam só, que desde 2013 ele já propôs mais de 112 impugnações para habilitação de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Uma completa via contrária da nossa evolução, exatamente porque em 2011 nós tivemos a ADIM 4277, que de fato reconheceu as entidades como família na perspectiva de uniões dos pares homoafetivos. E qual de fato, então, passa a ser a tutela jurídica do transexual? A tutela jurídica do transexual nós verificamos na ADIM 4275 do Distrito Federal, que de forma clara, e aqui remonto essa inquietação, que interpretou, conforme o artigo 58 da Lei de Registro Público, a permitida a alteração do nome e do gênero, e vejam só, de forma administrativa no cartório. Então, ou seja, aquele transexual maior, capaz, se dirige ao cartório, altera o seu nome e o seu prenome, e nessa perspectiva o gênero que ali consta na sua certidão de nascimento, seu registro de nascimento, apenas com uma declaração de adequação de identidade de gênero. E aqui eu chamo a atenção porque li, essa semana que passou, um artigo do professor Mário Delgado, do Conjunto, em que ele faz a análise dessa decisão na perspectiva se o transexual tem direito ao arrependimento. Ou seja, o transexual, ele faz a alteração, a redesignação de gênero em cartório, e se ele se arrepender dessa mudança, se ele nasceu no corpo de uma mulher, mas se entende enquanto homem, e se ele se arrepender. O professor Mário, muito prazer estar aqui falando para o senhor, o professor Mário, ele entende que nessa perspectiva, tanto eu posso designar, redesignar e retificar, se for o caso, o meu nome e o meu gênero, mas com uma diferença com o ordenamento argentino, porque lá na Argentina, meus amigos, a primeira mudança é feita no cartório, mas a partir da segunda é necessária a propositura da ação judicial, porque o Estado entende que aquela pessoa não sabe exatamente quem ela é e que precisa de proteção. Então, nessa perspectiva, a gente precisa ter um olhar sensível, professor, porque essa alteração de uma construção de quem eu sou durante a minha vida, ela não pode se dar de uma forma que se banalize exatamente por questões de proteção à pessoa. Outra questão importantíssima de falarmos é a respeito da tutela jurídica do intersexual, o que antigamente nós chamávamos de hermafrodita. Vejam só, o caso da Luísa, que nasceu no interior do Espírito Santo. Ela nasceu com pênis, vagina, testículos, útero e ovários. Aos 12 anos de idade, ela menstruou. E quando ela menstruou, o pai dela queria matá-la, porque afinal de contas, como eu posso ter um filho que menstrua? Luísa só conseguiu o apoio da família quando provou e engravidou. Porque de fato, aqui a foto da filhinha dela, ela engravidou de uma menina ali, por inseminação artificial, que não quis se envolver com uma outra pessoa. E olha o depoimento dela: graças a Deus eu não sofri nenhum tipo de mutilação genital, porque nasci numa cidade muito pequena, no interior do Espírito Santo, e lá não tinha esse tipo de cirurgia, mas fui registrada e criada como menino, e a família tratava numa condição de deficiência. Outra situação é da criança no Acre, que aos 3 anos, que de fato houve a sua
designação de gênero de acordo com a realidade de como essa criança passou os 3 anos se sentindo. No nascimento, a mãe foi indagada pelos médicos a respeito da possibilidade de se fazer logo a cirurgia para já de pronto designar qual o gênero daquela criança. A mãe se recusou e falou: olha, vamos esperar para ver como ele vai se comportar. Mas ele foi registrada como ela. E aos 3 anos de idade, já se apresentando e se comportando como menino, a mãe conseguiu alterar na certidão de nascimento o nome do seu filho. Sobre esse aspecto da cirurgia, é importante que se diga que no Chile, bem pouco tempo, essas cirurgias de normalização de bebês intersexuais foram proibidas. No Brasil, nós não temos legislação específica para este tipo de cirurgia. Então, o que nós temos é o Conselho Federal de Medicina, uma resolução que determina que o médico, nessa perspectiva, indague a família a respeito dessa possibilidade de cirurgia ou não na criança. Mas quais são as consequências de uma cirurgia de um intersexual, de um intersexo, quando eles operam na infância, mas durante a vida se desenvolve com outro gênero que não aquele que foi operado? E nessa linha de identidade sexual, de identidade de gênero, todos nós podemos pensar na perspectiva de que faz de fato o direito da personalidade de cada humano. E se faz direito da personalidade de cada humano, como é que eu vou, nessa proteção da dignidade da pessoa humana, elencar se há um parâmetro hereditário, hierárquico, de manifestação dessa dignidade? Exatamente porque a proteção da dignidade de uma pessoa, ela não pode, de forma alguma, importar no sacrifício da dignidade de outra pessoa. E aí, nesse aspecto, o direito da personalidade, envolvendo todos os entes familiares de uma determinada família, é que eu chamo a atenção dos senhores a respeito dos direitos infanto-juvenis. Primeiro, há possibilidade de indenização em casos de cirurgia do intersexual que, porventura, passe a se desenvolver de um outro gênero e não aquele que foi designado. Há possibilidade de responsabilizar de forma objetiva e demonstrando a culpa, por exemplo, dos pais, quando na negativa de acompanhamento de uma criança já determinada como transexual. Será que aquela criança, na sua fase adulta, pode requerer indenização exatamente porque não se sentiu protegida, porque não sentiu que naquela perspectiva, hoje na fase adulta, ela de fato teve a proteção dos seus pais de acordo com o seu melhor interesse e não com o melhor interesse dos pais em garantir que aquele filho permanecesse sendo o filho pelo qual era esperado? Importante falar que essa ação, se aqui passarmos a pensar na possibilidade dessa indenização, há a prescrição de 3 anos a partir do alcance da maioridade por parte daquele que se sentiu lesado. Outro aspecto, e ali nós estávamos falando ontem, professor Zeno e professor Caldeirão, a respeito da possibilidade de ação de impugnação de reconhecimento de maternidade e paternidade. Vejam só, eu, Melissa, tenho meu pai, minha mãe, na minha certidão de nascimento, mas o meu pai é transexual. E depois que se casou com a minha mãe e que eu nasci, ele resolveu, de fato, assumir quem ele é e quem ele sempre foi. E muda o gênero, e muda o seu nome, o seu registro de nascimento, na sua identidade, porque faz parte da personalidade dele. Isso traz consequências para mim, enquanto filha? A minha identidade também será mudada, o meu registro de nascimento também será mudado? Sim, também será mudado na perspectiva de que se antes eu tinha um pai e uma mãe, eu vou passar a ter 2 mães? Porque, afinal de contas, ele vai mudar do gênero masculino para o gênero feminino. Tudo bem, e se eu não quiser ter isso na minha certidão de nascimento, na minha identidade? Eu posso me recusar?
É um direito da minha personalidade? Ou o direito da minha personalidade é que a gente tem que verificar uma ponderação de interesses entre o direito da personalidade do meu pai e o direito da minha personalidade? Afinal de contas, se me incomoda, como eu propriamente já disse, me incomoda. E a partir disso, visualizo a possibilidade dessa ação de impugnação a partir, nesse caso, dos 18 anos, né, com um prazo decadencial de 4 anos. Exatamente porque, como se trata da dignidade da pessoa humana, e essa dignidade ela só pode ser atingida se for de forma individualizada. E para finalizar a minha fala, eu busquei um filósofo francês que ele diz uma frase extremamente marcante no que diz respeito a essa solidariedade humana e na nossa busca pela nossa individualidade, sem deixar de lado a perspectiva do direito também do outro ser quem ele é. E assim, não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da dignidade individual. Obrigada e agora boa noite.